Saudações fraternais, queridos e amados irmãos e irmãs. Esta é mais uma gravação, mais um vídeo para o canal Eutagnose, né? O canal de divulgação da fé monoteísta Eutagnose. Eu sou o irmão Araújo, proclamador da religião de Deus Uno Eutagnose e divulgador do livro luminoso, né, que é a mensagem de Deus para o nosso tempo. Hoje é mais um vídeo aleatório e não numerado. Não é o comentário do livro luminoso que eu vinha fazendo ordinariamente. É só mais um vídeo breve para uma rápida explicação, porque eu já tenho tocado nesses temas, nesses assuntos, nos outros vídeos anteriores que eu publiquei. Porém, devido à extensão dos vídeos, algumas pessoas não conseguem captar ou entender este conceito. Até porque algumas pessoas, elas já têm as crenças arraigadas, né, no subconsciente, seja coletivo ou pessoal de cada uma delas. Elas têm essas crenças que elas herdaram dos pais, ou que foram convencidas pela sociedade, pela pressão do ambiente onde elas vivem. E elas acabaram ou nascendo nessas crenças limitantes, dessas crenças e esses conceitos, né? Ou elas acabaram adotando. Umas não são muito diferentes das outras, porque uma é derivada das outras, são parecidas. E são centenas de segmentos assim. Isso a maioria do povo brasileiro, né? Há exceções, evidentemente. Então, as pessoas acabam se apegando àquilo que melhor satisfaz as suas expectativas, ou por um motivo ou por outro. Enfim, o que para nós não importa, né? Cada pessoa tem o direito de ser livre e para nós o que importa é que cada um tenha o direito de expressar a fé que quiser e que cada um acredite em Deus de acordo com as suas convicções e que seja livre, né, para praticar as suas crenças. Nós apoiamos isso, embora nós temos o nosso segmento, né? Meus irmãos, então hoje o vídeo é breve, é rápido, sobre Deus, né, o conceito de Deus em eutagnose. Para nós, eutagnósticos, o conceito de Deus, como já dito antes, é imanente, que está em nós somos Deus, e é transcendente, ele está além, está em todo lugar, aonde há vida, onde houver qualquer coisa, Deus lá está, preenche todos os espaços, certo? Mas como é possível que nós sejamos Deus? Porque nós temos vida, né? A fagulha de vida que nos anima, nos faz viver, é Deus. Sem Deus nada vive, nada existe sem a vontade de Deus, sem o poder de Deus, sem a força e a vida que veio de Deus e a Deus retorna. Ipso facto, nós já falamos sobre isso. Mas eu gosto sempre de frisar porque essa é uma das crenças fundamentais da eutagnose, é a crença de que Deus é imanente e transcendente, né? Meus irmãos, então Deus, ele é único. Embora, perdoem meus bocejos, porque eu tô com muito sono, tô cansado. Eu trabalhei muito essa semana. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, demais pessoas que estão ouvindo esse vídeo, o conceito de Deus em eutagnose, ele difere do conceito cristão tradicional e difere um pouco do conceito monoteísta mais antigo e mais tradicional, o monoteísmo abraâmico, né? O monoteísmo abraâmico tem Deus como uma pessoa. Na Torá, por exemplo, para eles, Deus é como um ser humano. É um velho com um chicote na mão que castiga as pessoas e que manda matar por qualquer deslize, ele elimina mesmo, manda passar o fio da espada. Em algumas outras crenças, Deus tem características humanas.
zoomórficos, enfim, tem vários tipos de interpretação. Para nós, o tal gnóstico, Deus é sempre o criador e o sustentador de todas as coisas. É a força que rege o cosmos, o universo. Isso é um entendimento cósmico da divindade suprema, o criador de todas as coisas. Nós até acreditamos que algumas entidades adoradas no passado, Deus, que com outros nomes de outras crenças, é o mesmo Deus, Deus Uno, o Criador de todas as coisas, o Eterno. Mas por que que ele tinha essas características humanas no passado e em algumas tradições? Porque aquelas qualificações diferenciadas não é a realidade divina, é o conceito humano, é a forma humana, é o entendimento humano distorcendo a forma distorcida do ser humano de enxergar as coisas, que fez com que fosse escrito nos livros sagrados e permanecesse assim. Então, são pequenos erros da humanidade que é perpetuado pelos livros sagrados antigos. Certo? Mas Deus, na realidade, Deus Uno, ele é o ela, né? Tanto faz você chamar de ele ou ela. Deus não tem gênero, ele não é masculino nem feminino, e é os dois ao mesmo tempo. Deus, na realidade, é a força, é a energia da vida, da criação e sustentação de todas as coisas. Né? Então, Deus Uno é o único que é verdadeiro Deus. Você pode chamar por qualquer nome, infinitos nomes, mas o mesmo Deus, só existe um, não há outro, tá? Aquelas entidades chamadas de deuses em muitas tradições politeístas, até no budismo mesmo, mas falar porque o Deus não sei o que, o Deus isso, o Deus aquilo, tem vários nomes, inclusive no budismo tibetano tem muitos nomes que é citado, muitos deuses diferentes, não são deuses, são devas, certo? E devas é uma palavra que etnograficamente se refere a um ser em chamas, né? Um ser brilhante, luminoso, é uma entidade espiritual luminosa. E essas entidades, elas não são deuses, são devas, certo? No zoroastrismo, deva era a palavra que designava os daimon. Para os gregos, daimon já é outra coisa. E para os hebreus, quem mais se aparenta, se encaixa, se coaduna nesse conceito de entidade em chamas que flutua no ar, são os anjos serafins, enfim, vários anjos que apareciam, eram visualizados, né, pelos antigos com essas características, incandescente, luminescente, enfim. Na realidade, os devas não são deuses, né? Em todos os escritos budistas que você vê por aí, vai estar escrito lá que aí os deuses, não sei o que e tal. Não é os deuses, aquelas traduções estão erradas, né? São conceitos que está traduzido errado. A pessoa que traduziu de acordo com o conceito dos antigos, então os antigos estão errados. As pessoas hoje em dia têm mania de ler as coisas antigas, os textos antigos, e achar que porque está escrito lá naquelas cartas, naqueles livros, tá certo. Não, não tá não. As pessoas no passado erravam mais do que as de hoje em dia que têm conhecimento. Principalmente em evangelhos apócrifos, está cheio, está eivado de erros. Certo? Principalmente nos evangelhos apócrifos, das tradições gnósticas, estão eivados de erros. Porque se lá no texto gnóstico diz que Aldabaoth é e não é Shaitan. Ele é ou não é? Aí ficam tentando encontrar alguma coisa que se encaixa. Bobagem. É eles que não entendiam a realidade das coisas. Entendeu? O Shaitan é Yaldabaoth e ponto final. Acabou. Isso é revelação, meus irmãos. Entendeu? Isso é entendimento das coisas sagradas. Não é porque o gnóstico viveu no primeiro século da era cristã que tudo que ele escreve está certo, não.
escreve coisa errada. Os livros sagrados mais antigos, antes de Yeshua, estão cheios de erro. 90% está tudo detonado. Tanto pela maldade de quem escreveu ou por quem copiou errado, mal intencionado. Nós já falamos sobre isso. É até exaustivo ficar repetindo. Então, o devas não é deuses. E deuses não são devas. E deuses é um conceito errôneo. Não existem deuses. Só existe um único Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E ele não é um ser humano. O ser humano não é nada perto de Deus, certo? O ser humano é uma criatura ínfima, muito pequena, muito frágil. Deus é uma força tremenda que cria e sustenta universos inteiros. Entendeu? Então é difícil até para nós tentar conceber uma coisa assim, porque é muito grandiosa. Deus é muito imenso. Ao mesmo tempo que ele é minúsculo, porque ele também está dentro a inteligência de Deus está dentro dos átomos. Então, o conceito de Deus no macrocosmo é aquilo que é infinito, que é incompreensível, por ser imensamente grande. E o conceito de Deus dentro do microcosmo é aquilo que é infinitamente pequeno, que nós nem enxergamos. É tão infinitamente pequeno e infimamente pequeno que é invisível a nossa capacidade. Certo? Esse é o conceito de Deus na eutalgnose. Não existe dois deuses, não existe três, não existe nada, não existe, né? Só existe um único Deus. E tudo que é vivo, tudo que existe veio dele e é parte dele. Né? Nós, seres humanos, somos parte de Deus. Sobre Yeshua, né? Como nós já dissemos, nosso país é um país cristão. E é preciso ter coragem para falar isso aqui. Não é qualquer coisa que fala. As pessoas preferem agradar a maioria, ser bem visto por um séquito de pessoas, ter uma rede social com milhões de seguidores do que falar a verdade. Eu não tenho esse problema não, graças a Deus, tá? Porque eu não espero nada em troca, né? Esse trabalho de divulgação do livro luminoso, de proclamação da religião de Deus Uno, da eutalgnose, eu faço gratuitamente, não espero nada, senão críticas ácidas e muita perseguição. Isso eu tenho certeza que vai ter muito. Muita gente insatisfeita, incomodada, mas eu não estou nem aí, porque o meu problema é agradar a Deus, né? O meu compromisso é com Deus. O resto é conversa fiada, é bagaço. Eu não tenho nenhum interesse na opinião dos hipócritas e dos fariseus de nosso tempo, né? Eu não me importo com o que eles pensam sobre mim ou o que eles vão dizer. Eu me importo com Deus e nada mais. Então, sobre Yeshua é necessário citar porque o nosso país é um país de crença de maioria cristã. Segundo os conceitos eutalgnose, todos esses segmentos cristãos estão muito distantes da realidade divina. Os que estavam mais próximos, por mais complexo que fossem, eram os que eu já falei, eram os gnósticos dos primeiros séculos da era cristã. E eles foram dizimados, perseguidos e destruídos, e muito poucos sobreviveram. Hoje em dia você vê vários movimentos, mas poucos são genuínos. Mas há eles ainda. E então o Yeshua, né, que é Jesus, aqui para os brasileiros, as pessoas adoram o Yeshua, né? E na eutalgnose, para nós eutalgnósticos, isso é um pecado terrível. Não se deve adorar Jesus. Entendeu? Adorar Jesus é pecado, é errado, é haram, é um erro, é um absurdo, é uma falta, é uma falha gravíssima. Por quê? Porque ele não é Deus. Eu não sou Deus, o eterno, né? Na sua totalidade. E Yeshua não é Deus na totalidade. Ninguém é Deus na totalidade, senão ele mesmo. Você entende a diferença? Todos nós somos Deus. Eu, o Yeshua, você, o meu gato, o bichinho que está lá na floresta, a joaninha, o besourinho, tudo que tem vida, todos somos Deus. Mas nenhum de nós é Deus.
Entendeu a diferença? Esse é o conceito de divindade deutaugnose. Todos nós somos parte do todo, que é Deus, o Criador. Parece com o Caibalion esse conceito. Mas é isso. Todos os seres viventes, tudo que tem vida, todos nós somos Deus. Mas nenhum de nós é o Deus no conceito unitário, né, na totalidade. Porque a totalidade somente Ele. É razão pela qual não existiu, não existe e jamais existirá uma trindade, ou dois deuses, ou três, ou quatro. Né? Na totalidade. Nunca. A totalidade é um só, é o todo, é o único, é eterno, é Deus Uno. Por isso que o nome é Deus Uno, né, Eutagnose. Porque Deus Uno é o único que é uno e único. Entendeu? Então, Yeshua não é o Deus Uno. Ele é intitulado Filho de Deus Uno. Porque quem concedeu esse título de Filho de Deus a Yeshua foram as pessoas que o seguiam. Certo? E também ele já tinha esse título recebido, né? Mas isso é título, não é... Akhenaton também tinha o título de Filho de Deus, né? Era visto, tido, e ele se auto-proclamou Filho de Deus, né? Filho de Aten. Mas ele, por ser filho de Aten, ele é um Aten? Por ser filho de Deus, ele é Deus? O Deus na totalidade? Não, não é. É tão Deus quanto eu, você e qualquer outra pessoa. É muito ignorante a pessoa pensar, né, e não entender esse conceito tão simples de ser entendido. Então, assim como Akhenaton foi intitulado Filho de Deus, Yeshua também é intitulado Filho de Deus, mas não é o Filho de Deus, porque simplesmente Deus não é humano. Vocês têm que entender que Deus não é um ser humano para ter filho. Ele não é, ele gerou todas as coisas, inclusive nós, mas ele não é um ser humano para se casar e ter um filho. Isso é um conceito meramente humano, é um título, é um agraciamento, né? É uma forma de se louvar e agradecer. Da mesma forma que a gente vê hoje em dia também, que é um absurdo, Buda visse isso, ele ia ficar muito decepcionado. As pessoas adoram Buda. Não se pode adorar o Buda Gautama. Não, é errado adorar o Buda Gautama. O Buda nunca pediu para ser adorado. Ele nunca pediu para ser adorado. Ele nunca disse que... Ele nem falava em Deus. Ele cita Brahma várias vezes e há que se entender esse conceito. Eu, lendo aqui, traduzindo as escrituras sagradas budistas, que nós utilizaremos, canonizamos na Eutagnose, eu estava lendo esses textos e eu já vi pelo menos em 3 ou 4 lugares, passagens, que Buda cita Brahma. E uma única vez, ele se refere a Brahma, Deus, né? E uma única vez, o Buda se refere a ele de uma forma carinhosa, nas outras 2 vezes não. Mas é preciso entender que o Buda sabe que há um ser superior, uma inteligência eterna, divina, que é tão poderosa e tão grandiosa que nem há necessidade de ser comentado, de tão real que é. Não é porque é distante, é porque é tão real que nós somos ele permeia todas as coisas que é desnecessário combinar. É por isso que as pessoas dizem, poxa, mas no budismo não tem Deus? Não existe Deus no budismo? Claro que existe Deus no budismo. É porque é tão real que não há necessidade deles ficarem mostrando e falando o tempo todo. Entendeu? E Buda, quando ele falava no Brahma de forma mais pejorativa, meio assim, meio com uma certa rejeição, ele não estava falando do Brahma criador de todas as coisas, lá, segundo o conceito hindu. Ele estava se referindo ao Brahma criado pelos Brahmanes. E os Brahmanes eram uma casta sacerdotal miserável, desgraçada, igual a esses hipócritas e fariseus de hoje em dia, que tem essas igrejas que pregam na televisão de madrugada e pedem dízimos e fazem aqueles absurdos todos comercializando a palavra de Deus.
Então, os Brahmanes que viviam na época, que eram contemporâneos do Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que houve vários Budas, mas o Buda histórico, eu tenho um carinho todo especial e profunda admiração e estudo muito a vida de Nichiren Daishonin, que foi um Buda também, mas agora bem mais recente. No entanto, o Buda mais conhecido foi o Siddhartha Gautama Buda, Shakyamuni Buda. Então, quando o Buda se referia a essa divindade, ele atacava com suas pregações a divindade criada pelos homens. Hoje em dia existe muitos deuses que são ídolos que as pessoas adoram e eles chamam de Deus. As pessoas criaram deuses para elas. É como quem faz a imagem de escultura e diz que aquilo é Deus. Da mesma forma, outras imagens também, pior ainda, que não são feitas de barro, nem de gesso, nem de madeira, é aquele Deus que as pessoas esculpem no coração delas, que elas criam. Um Deus que faz o que elas querem e negocia com eles. Eu preciso de um carro. Ah, porque eu vou fazer uma doação de tanto para mim ganhar tanto. Esse Deus que comercializa com elas foi criado no coraçãozinho e na cabecinha delas. Não existe, não é real. É uma idolatria, é um ídolo que elas criaram e ficaram presos a elas. Elas vão se afogar amarradas a esses ídolos. Certo? O Deus verdadeiro, você não precisa ficar comercializando com ele, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades, a gente ora, agradece, pede e agradece, porque essa é uma limitação nossa. Quando nós oramos para Deus para pedir alguma coisa ou para agradecer, nós estamos falando com nós mesmos, com o nosso subconsciente. Porque Deus, ele sabe todas as coisas antes que a gente fale. Entendeu? Ele conhece as nossas intenções, as nossas necessidades. Nem era preciso ninguém orar, nem rezar, nem pedir nada. Nós fazemos isso para atender uma necessidade nossa, né, meramente humana. Então, o Deus da eutalgnose, aqui na eutalgnose, Deus Uno é o criador e sustentador de todas as coisas, a força. E ele criou os seres humanos. E os deuses dos seres humanos, criado por eles, é esse que tem aspecto humano, né, que é vingativo, que é ciumento, que é maligno, que manda matar, que consente em destruir, invadir, saquear, discriminar as outras pessoas, que faz a pessoa crer que só ela vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. Isso aí são as entidades criadas pelos seres humanos que elas chamam de Deus, né, e os adoram. Então elas estão no desvio, né, desviados do sendeiro da retidão e estão perdidos em caminhos de trevas. E um eutalgnóstico deve ter consciência, precisa estudar para se afastar dessas coisas e construir o seu próprio caminho, né, e encontrar primeiramente Deus dentro de si. Após ele identificar a porta interna, né, e ele abrir para receber Deus internamente e se encontrar com Deus no espelho de sua própria alma, aí ele poderá procurar lá fora, né? Primeiro o microcosmo, depois o macrocosmo. Primeiro dentro, depois fora. É assim que se busca e encontra o verdadeiro Deus que nos criou, não aquele que nós criamos. Então, sobre Yeshua e o Buda e os outros grandes mestres que vieram, nenhum deles era Deus Uno na totalidade. Todos eles são criaturas de Deus criados por ele. Tem uns mais especial, tem alguns que vieram com nomes diferentes, mas todos criaturas de Deus. Deus é um só. Esse é o conceito de Deus da eutalgnose. Hoje em dia, muita gente está indo para o ateísmo. Eu tenho muitos amigos ateus, eu respeito muito o ateísmo, eu respeito as pessoas que são ateias e leio muito os livros deles, porque eles são sérios, eles fazem pesquisas muito sérias, são muito inteligentes, estudam muito e eles não têm
a influência da, da fé corrompida, né? Por isso que o trabalho deles é muito sério. As traduções feitas dos livros antigos, principalmente sagrados, feitas pelos ateus é as mais fiéis que tem, entendeu? Porque aquele livro que as pessoas andam com ele debaixo do braço, ou que bota aberto em cima da televisão, no Salmo 91, que elas dizem ser a palavra de Deus, é a palavra do Deus criado pelo homem. É a palavra, a maior parte dele é a palavra de Yaldabaoth. E Yaldabaoth fala mais naquele livro do que o criador das coisas, de Deus, o Deus verdadeiro. Entendeu? É um livro forjado pelo Império Romano, o imperador Constantino e os bispos corruptos de Roma. Não dá para confiar numa coisa assim. Hoje pela manhã eu estava lendo um artigo, postei no grupo da Eutagnose, sobre uma Bíblia anglicana, né, feita aí por volta possivelmente do século XVIII, né, para ser usada no Império Inglês, porque ela tinha profundas modificações para manter os escravos subjugados. A intenção daquela leitura, somente aquela Bíblia, aquele exemplar, era lido para as pessoas que eram escravas, para destruir elas por dentro, para fazer com que elas nunca se libertassem, porque diz naquela Bíblia que você tinha que ser escravo. Paulo falava isso, o corrupto Paulo, o falso apóstolo Paulo, ele mandou um escravo voltar e deixou essa desgraça como exemplo. O escravo fugiu lá, veio lá se encostar nele e ele disse, não, você tem que voltar lá e continuar sendo escravo, porque e inventou toda uma conversa, enfeitou lá para ficar bonitinho, mas não funciona. Entendeu? Que não é assim. Ninguém é para ser escravo de ninguém. Todo mundo tem o direito de ser livre, de trabalhar e ganhar seu dinheiro. Nunca foi e nunca vai ser. Entendeu? Embora Yeshua não tenha tocado diretamente no tema, assim como muitos outros temas ele não falou diretamente, devido ao tempo, porque ele não podia falar naquela época, ele só pôde vir falar aqui, ó. Jesus voltou, aqui está a volta de Jesus, tá certo? Não espere aqueles cavalinhos brancos na nuvem, que isso não vai acontecer. Jesus voltou nesse livro aqui. Se você não encontrar ele aqui, você está perdido. E ponto final. Acabou. Jesus está aqui no livro luminoso. Certo? E então, ele muitas coisas falou naquela época, mas teve algumas que ele não pôde tocar no assunto porque a humanidade não estava preparada. Certo? E falar contra a escravidão é uma delas, porque havia muitos escravos naquele tempo. Ele teve que se calar. Ele amparava as pessoas, tratava elas, mas não tocou no assunto de escravidão. E outros assuntos também nós vamos conversar durante o comentário do Evangelho Eutagnóstico de Yeshua. Nós vamos conversar sobre esses assuntos que foram tabus, que Jesus ou Yeshua não tocou nesses assuntos, não tratou deles, que gera tanta polêmica hoje. Né? As pessoas ficam tentando justificar as palavras do Paulo e encontrando ornamentos nas palavras para tentar suavizar aquele discurso maligno, escravagista, né? Mas eu sei muito bem quem é a pessoa do Paulo, certo? Então, não dá para confiar nessa Bíblia feita pelos bispos romanos corrompidos, discípulos de Aldabaote, adoradores de Satanás. São tudo perdido, né? Quem segue aquele livro ali, quem vivencia essa fé, está no caminho da perdição, né? Com todo respeito a você, né? Porque as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam entender que Deus não é maligno, Deus não é um ser humano, não pensa como nós. Ele entende diferente as coisas. Ele é uma inteligência suprema que sustenta e mantém todas as coisas. Mas não é um ser humano, criado por outro ser humano. E as escrituras sagradas, elas foram corrompidas, né? Se perderam. Essas que foram criadas por Roma são muito bonitas e muito bem feitas, bem elaboradas. Porque se não fosse, não convencia. Mas não é a verdadeira. A escritura sagrada, Jesus voltou
para contar a história completa aqui, certo? No livro luminoso. Então, se você quer ter um real encontro com Jesus, que você ama e tem fé, o primeiro passo é você deixar de adorar Ele. Você tem que amar Ele como seu irmão e como seu mestre, mas nunca como seu Deus. Entendeu? Porque nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é o Pai meu, dele e de nós. Né? É o nosso Deus uno, nosso Pai e nossa mãe. É que quem é Pai, Deus é Pai e Mãe ao mesmo tempo. Então você precisa ler o livro luminoso para você conseguir abrir. Se você abrir a sua mente e ler esse livro vai te libertar, porque nele está a verdade, correlata as coisas sagradas do passado, do presente e do futuro. Nele está a liberdade espiritual. Você só vai conseguir se libertar se você ler. Se você pedir a Deus de todo o seu coração o dom do discernimento, a luz divina sobre a sua mente, o clareamento, para você ler esse livro e entender o que está escrito nele, você vai ser tão livre, tão liberto, que nunca mais aqueles corruptos, aqueles adoradores de Aldabaote, lá da onde você vai todo final de semana dar dinheiro, eles nunca mais vão te enganar, nem vão roubar você. Certo? Então, é preciso primeiro você querer. Né? Se você não quiser, aí fica difícil. Porque o primeiro passo para a liberdade é você ter consciência de que é um escravo, de que você tem um problema. Recentemente eu conversei com um amigo meu e ele tem uma resistência muito grande a se corrigir. E ele não reconhece que tem um problema. Ele lamenta pelos prejuízos que aquele problema causa, ele lamenta a dor que sofre, mas ele jamais reconhece que ele tem um problema. Por isso que ele não se trata e não se cura. Porque a pessoa só pode mudar a vida dela para melhor se ela mudar por dentro. Entendeu? Não há nada que alguém diga para outra pessoa que faça ele mudar em alguma coisa. Ele pode fingir que mudou, mas ele só muda quando ele quer. Porque tudo na vida só tem efeito se começar por dentro. Entendeu? Então, se você quiser ser livre e conhecer a verdade para te libertar, leia o livro luminoso, conheça a eutalgnose e certamente haverá uma grande mudança na sua vida. Tenho dito, meus amigos e minhas amigas, eu peço que vocês se inscrevam no canal, indique a seus outros amigos para também se inscreverem, nos acompanhem. Eu vou estar aqui para falar coisas que você não gosta de ouvir. Eu vou estar aqui para falar coisas que você vai ficar de cabelo em pé de ouvir. E eu sei que muitos vão me odiar, mas aqueles que conseguirem abrir o seu coração e a sua mente, né, que der uma chance para Deus entrar, a verdade, elas serão livres. Né? Porque quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre para ele. Foi que quem falou isso aí? Yeshua, nosso Senhor, nosso Mestre. Tá bom? Então, boa noite, fique na paz de Deus Uno, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos guie no sendeiro da retidão. Se inscreva no canal, deixe o seu like, muito obrigado e boa noite.